A partir de agora, na Saudade FM, Café da Manhã. Um bate-papo gostoso com personalidades discutindo assuntos que interessam à comunidade. Apoio Clínica de Olhos Bolzan. Ligue 3235-1231. Muito bom dia. A partir de agora tem o Café da Manhã na Saudade FM. Um bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Hoje, sexta-feira, dia 16 de novembro de 2012, comemoramos o Dia Internacional da Tolerância. É isso mesmo. Hoje é o Dia Internacional da Tolerância. É difícil nos dias de hoje encontrar uma pessoa tolerante, né? Mas é através da tolerância que nós conseguimos entender melhor as pessoas, dialogar, conversar e entender melhor o próximo, né? Então, hoje é uma data especial, hein? Ser tolerante, Dia Internacional da Tolerância. E quem vai conversar com a gente é a Maria Valéria, ela é terapeuta holística e vai conversar com os ouvintes no Café da Manhã da Saudade. Maria Valéria, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Café da Manhã da Saudade. Bom dia, Douglas. Eu que agradeço estar aqui. Obrigada, para mim é uma honra. Da outra vez foi maravilhoso, que a pesquisa do meu site bombou com a Rádio Legal. Saudade. Foi ótimo. Que Obrigada. bom. A gente vai conversar com a Maria Valéria e você vai conhecer um pouco mais sobre a terapia holística. O que significa? Ela cura de verdade? Todas as pessoas podem passar por uma terapia holística? É algo recente? Chega a prevenir saúde? Bom, essas são algumas das perguntas que eu vou fazer para Maria Valéria para que o ouvinte nesta sexta-feira possa ficar bem informado. A produção do Café da Manhã é de William Guerra e de Simone Martins e o nosso patrocinador, Clínica de Olhos João Bolzan Neto. O telefone é o 3235-1231 e o site clinicabolzan.com. Na Saudade FM, Café da Manhã. Bom, vamos conversar com Maria Valéria, terapeuta holística, aqui no Café da Manhã da Saudade. Maria Valéria, inicialmente, comente com os nossos ouvintes o que significa terapia holística. Para que a gente sempre ouve, né? Acredito que alguns dos nossos ouvintes já tenham até ouvido, mas não tem o conhecimento, não sabe o que significa uma terapia holística. Por favor. Então, Douglas, a terapia holística, ela chama holística porque ela vê o ser humano como um todo, né? Você vê a parte emocional, energética, física, porque são corpos que estão interligados, né? Eles se interpenetram, então uma coisa sempre mexe com a outra. Se a gente mexer em um único nível, se você tratar somente o físico, aquela emoção vai estar lá prejudicando o teu corpo energético, que provavelmente mais um pouquinho ele vai continuar prejudicando o físico. Então a gente tem que tratar do ser humano como um todo. A terapia holística olha por esse prisma. As terapias que eu trabalho são terapias orientais e normalmente mexem com o corpo energético, que porque funciona assim: a emoção ela afeta o corpo energético. Então você tem uma emoção agora, vamos dizer, a pessoa perdeu o emprego. Ela tem uma emoção na hora, é o medo, né? O medo do futuro, o medo de como vai pagar as contas. Fracassei, perdi. E agora? Então esse medo afeta o rim. A gente sabe que a vibração do medo, ela é contrária à vibração do rim. O universo é vibracional. Então, então o medo afeta o rim. Se eu pegar o teu pé e fizer reflexologia, pegar o ponto do rim, você vai ter dor no rim, imediatamente, no ponto do rim. Eu posso dizer que você tem problema renal? Não. O teu emocional afetou o corpo energético. Você teve um bloqueio energético ali e afetou o ponto do rim. Isso, mais pra frente, você arrumou emprego, aquela condição mudou, o teu padrão mudou, eu vou pegar teu pé e você não vai mais ter dor naquele ponto. Mas se uma coisa for reincidente, você continuar tendo aquela emoção, ela vai afetar o físico. Pode levar anos, porque o corpo energético, o corpo emocional são corpos sutis. E o físico é um corpo denso, então ele demora mais para ser atingido. Mas um dia ele vai ser atingido. Então o que a gente faz com a terapia holística? É preventiva, porque eu vejo que você tem. Por exemplo, às vezes eu pego o pé de uma pessoa, ela tem todos os pontos de diabetes no pé. Então eu falo para a pessoa, energeticamente você já é um diabético. Ah, mas eu não tenho, eu fui no médico, não tenho nada. Não tenho nada.
mas no futuro você vai ter. Então tem que alterar padrão. O que é a diabetes? Diabetes é amargura, né? Normalmente a emoção é essa, é de amargura, é de não ver mais graça na vida. Então o diabetes é muito relacionado a isso, né? Ele afeta o plexo solar, que é um chakra, que a gente vai falar um pouco sobre chakra. Sim. Do poder pessoal, do amor próprio, da autoestima. Então, quer dizer, aí eu consigo definir para a pessoa quais são as emoções que estão afetando o corpo energético. Por que ela está com aqueles pontos de diabetes? Altera essas emoções e aquilo se desfaz. Não altera aquela emoção, se prepara, porque daqui a uns anos você vai ser um diabético. A gente já sabe disso. Você falou da emoção com relação a afetar o rim, você falou do diabetes. Qual uma outra doença que acaba preocupando muito o ser humano e que através da terapia holística você consegue captar, consegue diagnosticar, por exemplo? Então, Douglas, o que eu lido mais hoje é a fibromialgia, porque eu digo sempre que eu tinha fibromialgia, né? Eu estudei muito sobre isso, porque fui cobaia de mim mesma, porque tudo fui testando comigo e tal. E a fibromialgia eu fui vendo que é uma doença de órgãos de água, fígado, rim, intestinos. Esse conjunto? Todos os órgãos relacionados à água, eles são envolvidos na fibromialgia, eles têm problema. Então, quando a gente pega no pé... Fígado, rim. Bexiga e intestinos. Então, quando você faz uma reflexologia, você pega esses pontos. Em todo fibromialgico, você vai pegar esses pontos. Esses pontos você vai pegar sempre na planta dos pés? Na planta dos pés, né? Essa é a técnica que eu uso, né? Eu faço shiatsu também, pelos meridianos você vê. Mas eu acho que a reflexologia é a que dá um diagnóstico mais preciso. E aí eu pego e já vejo, esses órgãos de água são afetados. O que são esses órgãos de água? Nós temos alguns canais energéticos no nosso corpo. São vórtices de energia que giram. São 7 principais que a gente tem ao longo do corpo. Então essas entradas de energia, eles são responsáveis por alguns órgãos. Então eu comecei a me dedicar muito ao estudo dos chakras, que chama-se chakras, esses vórtices de energia. Porque eu comecei a ver que uma pessoa, normalmente, ela tem problema em todos os órgãos que estão sob o comando daquele chakra. E aí a gente vai estudando as emoções e vê que é a emoção que afeta aquele chakra. Então, por exemplo, o chakra básico é um chakra que nós temos entre o ânus e a genitália. Ele é ali, naquele lugar. Então, ele rege coluna vertebral, rim e do quadril para baixo. Quadril, perna, joelhos. Então, quando você vê uma pessoa... Recentemente ligou uma pessoa para mim e começou a me relatar os problemas que tinha. Tinha problema nos 2 rins, nos 2 joelhos, na coluna lombar, tinha hérnia de disco, tinha problema nos pés. E aí, quer dizer, você começa a ver que é um problema severo no chakra básico, né? E o que é isso? É uma emoção. Normalmente, uma emoção que afeta esse chakra é o medo. Então, alguma situação que você passa de medo extrema, você causa um bloqueio de energia nesse chakra. E aí, a energia bloqueada começa a afetar todos os órgãos que estão sob o comando daquele chakra. Então, isso é muito interessante, porque ninguém precisa acreditar, é só observar, né? Uma coisa que é interessante, que o ouvinte pode até analisar, tudo que nós passamos é refletido através da nossa emoção. E quando a gente tem essa emoção, a gente tem os nossos órgãos do corpo humano e eles vão dar, em determinados momentos, uma resposta sobre aquela reação, que pode ser sentida ou não. Isso que é interessante, né, que você falou no início do programa, dessa pessoa que te procurou e segundo a terapia holística, você falou que ela tinha todos os sintomas de uma pessoa que tem diabetes, mas falou, mas eu não tenho diabetes. Mas, ou seja, de uma certa forma, você já alertou que ela tem diabetes para que ela procure o médico e tome os devidos cuidados, precauções de saúde, seria isso? É isso, porque às vezes a pessoa não quer mexer na emoção, né? Isso é uma coisa muito comum, as pessoas chegar e falar, olha,
mas com a emoção eu não quero mexer. Eu digo, então procura a medicina convencional, porque você vai precisar dela. Não tem jeito. Você não quer mexer com a emoção, você vai tomar remédio. Porque não existe cura sem transformação. A gente... os clientes ficam olhando para mim... A transformação que você fala é da pessoa, do hábito. Da pessoa, Eu digo sempre isso, falo, nossa, como a doença é maravilhosa, porque ela vem transformar a gente, ela vem mostrar que alguma coisa em você está errada e você tem que mudar. Isso que você está falando, Valéria, me lembra mais ou menos assim, poxa, aquela pessoa mudou tanto, ela é mais atenciosa, ela agora está mais serena, mais tranquila. Depois que ela passou aquele susto de saúde, ela modificou. Eu conheço algumas pessoas assim. Então o que você está falando tem fundamento. Tem um amigo, inclusive ele tem 3 açougues, tem em Vicente Carvalho, tem aqui em Santos, e de repente encontrei com ele e falei, pô, agora eu tô te vendo aqui, o que houve? Eu tomei um susto. Quase que eu infartei, ainda bem que eu cheguei em tempo, o taxista me ajudou, o médico foi atencioso, eu agora recalculei a minha vida. Não estou correndo mais, deixei os filhos cuidando dos açougues, eu estou viajando com a minha mulher, e eu cheguei a vê-lo, ele totalmente novo, ou seja, ele está investindo na vida dele. É interessante essas coisas que acontecem, principalmente nos dias de hoje, onde tudo é tempo. Então você fica escravo do tempo. Isso é maravilhoso, Douglas, porque é sinal que a pessoa aprendeu com a doença. A doença, ela vem, a doença é uma professora. E a fibromialgia, eu sempre digo, que é uma severa professora. Você tem dores intensas, difusas e constantes. Então, a gente tem uma dorzinha de cabeça, às vezes você fala assim, aquela dorzinha chata que não passa o dia inteiro, mas a dor da fibromialgia é uma dor intensa e constante. Então é uma dor insuportável que não te larga. Então as pessoas não vivem mais. Quem tem fibromialgia não vive. E todos que vivem com uma pessoa que tem fibromialgia acabam também participando do mesmo incômodo, da mesma dor, né? Não, todo mundo fica envolvido. E eu fiz uma pesquisa, porque aí fui pegando tudo que eu descobria sobre mim, né, e fiz uma pesquisa para ver com os outros fibromialgicos, se era a mesma coisa toda. Então, eu cheguei a essa conclusão. Toda pessoa que tem fibromialgia são pessoas passivas, são pessoas boas, que se dedicam mais ao próximo do que a elas. Então, vem aquela coisa, por que eu estou passando por isso? Eu sou tão boazinha. Porque a gente não se cuida, né? Acha que o próximo é mais importante do que ir, a gente se acha boazinha, né? Guarda tudo, não arruma confusão, mas em compensação vai deixando todo o lixo guardado dentro da gente. E isso vai contra o quê? A natureza da água. É isso que é holístico, é isso que é lindo, né? A água, a natureza da água é fluidez, é adaptabilidade. A água é passiva, feminina. Transparência. E a água é símbolo da sabedoria. Ela leva tudo, ela não para num obstáculo, ela não junta lixo. A água joga tudo que não presta fora. E quando a pessoa guarda tudo, guarda a mágoa, guarda rancores, ódios, ela vai contra a natureza da água. Então, os órgãos que estão sob o comando de água, né, desse elemento, eles começam a sofrer. Então, na fibromialgia, é uma coisa muito característica. Todos os órgãos de água são afetados, principalmente o fígado. Para a medicina chinesa, a fibromialgia é uma disfunção do fígado. Então, ela começa no fígado, o fígado rege toda a musculatura e o humor, né? Na fibromialgia tem um problema de falta de serotonina, falta de produção de serotonina. Então, eu vi que o intestino é uma coisa muito afetada na fibromialgia, porque 90% da serotonina fabricada no organismo é no intestino. Então, o intestino não funciona. E aí eu fiz uma experiência de cortar o glúten, porque como é o intestino delgado que é muito afetado. Eu falei, aí fiz e saí de uma crise tremenda de fibromialgia cortando o glúten. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver e comecei a pesquisar. Tem o celíaco, que é alérgico ao glúten, não pode consumir glúten de forma alguma, mas eu falava, como pode, né? Eu posso consumir glúten, mas o glúten me dá dor. Eu tenho dores, se eu cortar o glúten, as dores passam. E aí eu pedi na internet que me avisasse
qualquer notícia que caísse sobre glúten.